Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 27. Quero também, Gênesis capítulo 27, quero também dar os meus parabéns à mulher presbiteriana pelo dia. E conta uma tradição que o imperador romano chegou ao rabino Gamaliel, fez uma acusação dizendo assim: olha, o vosso Deus é ladrão, porque fez o homem dormir e lhe roubou uma costela para fazer uma mulher. E o rabino então Gamaliel respondeu: se um ladrão entrasse na minha casa ou na sua casa e lá tivesse um vaso de barro, levasse o vaso, mas no lugar deixasse um vaso de ouro, o que o senhor faria, imperador? O imperador então disse: nossa, eu convidaria esse ladrão a vir todos os dias me roubar se fosse desse jeito. E Gamaliel falou: por que falas assim contra Deus? Não retirou Deus uma costela de Adão para enriquecê-lo com uma joia muito mais preciosa, que é uma esposa? Então, parabéns você, porque mulher é valiosa por demais. E nós louvamos a Deus todos os dias por Deus ter colocado vocês na nossa vida. Eu gostaria que as mulheres ficassem em pé nesse momento. Todas as mulheres. Gostaria de orar por você. Oh Deus, abençoa essas mulheres aqui. Já foi orado por elas, pedido, Senhor, para que elas possam continuar sempre no teu caminho, e eu ratifico isso. Ajuda-os, ó Deus, como donas de casa, como mães do lar, como pessoas que trabalham aqui, ali, acolá, não importa, pessoas que têm a sua profissão, como meninas, crianças, jovens, adolescentes. As ajude, Senhor, a serem tuas mulheres, valiosas porque são tuas, preciosas porque fazem a tua vontade, e que sejam uma bênção a Deus na família delas, aqui nessa igreja e por todo lugar onde estiverem e andarem. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, vocês podem sentar-se. Gênesis capítulo 27, versículo 13. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre Rebeca. E embora seja um dia para lembrar coisas positivas, eu quero fazer um alerta diante de uma lembrança negativa, para que a gente acorde, para que a gente abra os olhos, para que a gente também abra os ouvidos para ouvir essa palavra dessa noite. Diz assim, Gênesis 27, 13, quem fala aqui é Rebeca. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu digo. Vai e traze-nos. Senhor, fale conosco por tua palavra. Ilumina os nossos passos com essa palavra tua que é inspirada. Em nome de Jesus. Amém. A gente não pode terminar mal aquilo que começou bem. Vocês lembram que semana passada nós falamos, dia do homem presbiteriano, sobre Isaac, o marido de Rebeca. Uma história linda que começou muito bem, mas que terminou muito mal. Isaac era por demais egoísta. Desde a sua criação, seus pais o criando para que se tornasse uma pessoa egoísta. E assim de fato ele se tornou. Isso foi muito difícil para a sua família. E a gente aprendeu que a gente pode superar o egoísmo com um espírito sacrificial. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da manipulação.
E essa questão, não vou falar que é coisa de mulher. Aqui aconteceu com uma mulher, mas muito bem poderia ter acontecido com um homem. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que crer é viver sem tramar. Crer é acreditar que Deus é soberano. Crer é acreditar que Deus domina e dirige a nossa vida. Mas, no entanto, irmãos, nós não somos levados mecanicamente, como que se a mão invisível de Deus anulasse a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade diante das escolhas que a gente faz, dentro dessa sabedoria, da soberania, essa coisa que eu acho linda demais, porque aprove Deus, mesmo dentro da sua soberania, nos dar escolhas. Essas escolhas podem nos trazer vida, essas escolhas podem nos levar à morte. Após a morte de Sara, que era mãe de Isaac, Abraão, pai de Isaac, decide casar Isaac, já quase quarentão, Isaac ainda solteirão, e Abraão fala: agora meu filho vai ter que aprender a se virar. Até agora estava debaixo da saia da mãe, a mãe morreu, o menino está aí deprimido, já vão para 3 anos que o moleque está deprimido, e eu preciso casar esse rapaz, achar uma menina para ele. E Abraão ordena então que o seu servo, Eliezer, fosse uma região, a região dos seus familiares, lá na região da Mesopotâmia, onde Abraão havia saído, e dali escolhesse uma jovem para o quarentão Isaac. E aí a Bíblia vai falar da história dessa moça, Rebeca, uma história bonita. Vai dizer que o pai dela se chama Betuel, Betuel, irmão de Labão, ou ela era irmã de Labão, logo sobrinha de Abraão, e a família vivia nessa região da Mesopotâmia. Seu nome significa amarrar, atar, prender. O seu nome é sugestivo. Seu nome indica alguém envolvente, alguém cativante. De fato, ela era assim, era a personalidade dela. Quando Eliezer chega ali, naquela terra, ele passa a avistar aquela terra e as pessoas daquela terra, e logo ele avistou essa jovem linda, que atraía as pessoas por sua beleza física, mas que principalmente cativou a ele e aos peregrinos que estavam com ele, pela simplicidade que ela tinha e a disposição que ela tinha em servir. Porque ela logo viu que aquelas pessoas estavam tendo dificuldades, estavam precisando de água, os camelos precisando de água, e ela vai lá dar água aos camelos. E Abraham Kuyper comenta que apesar de uma família boa e aquela menina ser aparentemente rica, ela não tinha medo e nem preguiça de sujar os seus dedos. E Eliezer então fala: essa menina vai ser a mulher do Isaac. E chega então na casa do pai dela e pede para levar uma menina, talvez saindo da adolescência, entrando na juventude, uma mocinha, embora. Imagina que cultura estranha, né? Olha, eu parei de vocês lá longe, vocês lembram ainda? Abraão tem um filho, Isaac, e eu quero levar essa menina para que ela se torne esposa de Isaac. Embora isso fosse naturalmente aceitável dentro da cultura, isso era normal na época. Você imagina a situação daquela menina. Quando aquela menina descobre que ela vai ser levada, ao que parece ela tem um pouquinho de crise, porque a família chega e diz assim: ô Eliezer, deixa ela mais 10 dias com a gente, para ela se acostumar, quem sabe, com a ideia. E Eliezer fala assim: não, eu estou partindo, eu preciso levá-la. E ela então, como era decidida, essa menina, nova, mas era decidida, ela falou: não tem problema, eu vou com ele. Arruma as malas que eu estou indo com ele agora. Corajosa, destemida. Essa era a personalidade de Rebeca. E quando chega na terra
com um desconhecido, e quando a vista de longe, ela se cobre. Ela é modesta, ela é linda, mas ela não se mostra. Ela não fica se insinuando de forma indecente, como muitas pessoas fazem. E essa menina, então, ali, logo após conhecer Isaac, então tem com ele um início de um casamento maravilhoso, mesmo com uma certa diferença de idade, de 15, 20 anos, que era muito comum naquela época. Mas gradativamente, o cenário dessa família muda. Na sequência da narrativa, depois dos filhos, depois aí de 25, 30 anos de casamento, a beleza dela não se esvaiu ainda. E ela atrai olhares por onde passa. E eu falei domingo passado que chegaram num local na terra dos filisteus, e ali aquelas pessoas começaram a olhar para Rebeca e a desejar. E Isaac, egoísta, deixou a sua mulher desprotegida, porque ele falou assim: antes ela do que eu. Quando perguntarem, Rebeca, se você é minha mulher, você fala que não, você fala que é minha irmã, porque vai que eles me matem, porque eles vão se apaixonar por você, você é muito bonita. E aquela mulher lutadora abriu mão até da sua dignidade e falou: tudo bem, por amor a você, eu vou fazer isso. Aceitou. Mas quando nasceram os filhos, aquela harmonia aos poucos começou a ir para o espaço. E uma coisa interessante, de Norman observa que ela era uma mulher de vontade forte e muito ambiciosa, tendo se devotado primeiramente ao marido, mas posteriormente, isso acontece muito com algumas mulheres, se ela não recebe do marido tudo aquilo que ela deseja, ou tudo aquilo que ela precisa, primeiramente ela se torna devotada ao marido, mas Norman diz que depois ela transfere essa devoção ao seu filho mais novo. Toda aquela devoção ao marido, e do marido ela não recebe muita coisa em troca, ela transfere naturalmente para o marido mais novo. Isso faz com que o casamento comece a entrar em colapso. O resultado é desastroso na vida da família. Isaac era o cara que preferia Esaú por causa do seu egoísmo. Esaú era o cara que matava a fome ou as vontades, não as necessidades, mas as vontades. Não quero comer uma caça, Esaú vai lá e mata e traz, faz um prato delicioso para mim. O Jacó já fica lá mais debaixo da saia da mãe. E aí Rebeca gostava do Jacó. A causa provável, além dessa decepção possível com Isaac, que preferia Esaú, talvez então vou fazer o contrário, vou preferir o mais novo, já que esse homem prefere o mais velho. Mas também ela sabia que Jacó era o filho da promessa, porque Deus havia lhe dito que Jacó era aquele que continuaria a linhagem, sempre é o filho mais velho, mas nesse caso seria o mais novo. E essa família que tinha tudo para dar certo, fez ela então algumas escolhas terríveis. Essas escolhas com o tempo vieram ao encontro da família e cobraram dessa família esse resultado desastroso. E algumas lições então, a primeira delas, primeira lição, é que a manipulação nos coloca no lugar de Deus. Precisa aprender algumas coisas com essa mulher então, com essa história. A manipulação nos coloca no lugar de Deus. A gente não consegue acreditar em Deus, a gente não consegue acreditar na soberania de Deus. É igual aquela mulher que disse assim: olha, meu marido é um doce, pessoa fantástica, 15 anos juntos, e sempre que eu estou certa, ele cede, ele reconhece, e por isso a gente não briga. E a vizinha então perguntou: mas quando você está errada, você cede? Ela falou: mas isso nunca aconteceu. Eu sempre estou certa. Então, coitada
maridão, né? Isaac está velho, está cego. Lá no capítulo 27, esse capítulo que a gente leu aqui, só o versículo, está à beira da morte. Segundo ele está se sentindo à beira da morte, velhão já. Rebeca era mais nova, né? E ele está acamado. Não sei se estava doente ou se já era condição física dos finalmente. E quando ele diz assim: olha, eu estou para morrer, então Esaú, faz aquela comida gostosa para mim, e quando você for lá no campo matar aquele animal e fizer essa comida gostosa para mim, eu vou te abençoar, vou passar a bênção para você. A bênção que eu sei que é para Jacó, que Deus falou para mim, eu vou passar para você. E está lá a dona Rebeca atrás das paredes, ouvindo. Ou quem sabe ali no próprio recinto. O texto não é muito claro nesse sentido, porque o Isaac estava cego, mas ela estava ali ouvindo. E ela diz assim: ué, que negócio é esse? Ele vai abençoar o Esaú, mas ele sabe que o Jacó é o filho da promessa. Como é que ele vai abençoar o Esaú? Esse velho egoísta está morrendo e quer passar por cima de Deus. Esse homem já me desrespeitou no passado, fica ali só puxando o saco do filho Esaú por causa da caça. O Esaú aqui para lá. O Esaú casou, aliás, com duas mulheres terríveis. Tem sido amargura de alma para mim, para ele, e ele ainda fica querendo abençoar esse camarada. Versículo 34 e 35 do capítulo 26 vai falar que Esaú, quando tinha 40 anos, ele casa com duas mulheres e elas são amargura de espírito para Isaac e Rebeca. E mesmo assim, Isaac quer abençoar o Esaú. E Deus: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor tem que fazer alguma coisa, Deus. Mas se o Senhor não fizer nada, eu faço. Aí que mora o perigo do manipulador. Ele não consegue esperar em Deus. Ele precisa agir antes. Ele vai pelos caminhos mais estreitos, ou pelos atalhos. A preocupação do manipulador não é: será que é certo fazer assim? Mas é assim: será que vai dar certo? Ele tem que fazer dar certo esse negócio. Esse negócio tem que dar certo. Se Deus quiser ou não quiser, tem que dar certo. Ele quer chegar lá pelo caminho mais curto. Essa pessoa, ela acha que ela está mais certa do que Deus. Ela tem que ensinar Deus. Não consegue confiar na soberania de Deus. Deus não vai fazer dar certo. Então logo eu tenho que entrar para fazer dar certo. Nem que precisa mentir, nem que precisa atalhar, nem que precisa fazer coisa errada. Aí ela chama o Jacó e fala: olha, escutei teu pai falar que o teu irmão vai receber a bênção, não você. Mas como assim, mãe? Pois é. Agora, filho, vamos para frente aqui, ó. Vai lá e receba a bênção. Não tem jeito, eu sou totalmente diferente do meu irmão. Já está tudo no esquema, filho, acredita em mim. Vou matar aqui um animal aqui. Vou fazer um cozinhado bem parecido, temperinho parecido com o de Esaú. Mas ele é peludo, mãe. Nós não colocamos aqui. Mas devia ser peludo esse Esaú, né, cara? Se colocar um animal, se o camarada colocar a mão ali, o pai apalpar, e ela cobriu do pelo do animal, e o pai não desconfiar, ou pelo menos saber, esse Esaú era peludo, mas um guri, né? E aí vai lá o Jacó e falou: mãe, mas e se o pai descobrir? O pai vai me amaldiçoar. E naquela época, irmãos, a questão da bênção e da maldição era muito perigosa. Tanto é que depois, quando Esaú percebeu que não poderia ter a bênção, ele se desesperou, chorou amargamente. A bênção e a maldição vinda do pai era uma coisa muito séria. Então Jacó ficou com medo de ser amaldiçoado. Falou: e se o pai descobrir? Se o pai descobrir, a maldição que caia sobre mim. É o texto que nós lemos. Que caia sobre mim a maldição. Eu assumo todos os riscos, meu filho. Vai com fé, que vai dar certo.
Irmãos, quantas pessoas se preocupam em fazer dar certo mesmo pelo caminho errado? Você já percebeu que quando você está naquela provação, naquela dificuldade, sempre aparece uma oportunidade de fazer o errado? E aí é hora de você confiar em Deus. Aí é hora de você falar assim, não, eu vou continuar. E aí chega alguém e fala assim, não, aproveita, mas esse caminho é errado. Mas não tem problema, vai ser bom para a tua vida. Quantas vezes, né, você escuta o velho chavão de alguns pais, né? O filho está bagunçando e o pastor está perto e o pai fala assim, filho, para de bagunçar porque o pastor é bravo, não gosta, né? Pastor que não gosta. Aí o filho vai crescendo, tendo medo de pastor, odiando o pastor. É você que não tem que gostar que seu filho seja mal educado. É você que tem que trabalhar e ensinar para o seu filho, né? Jogar o pastor na fogueira, na Inquisição. Então, tem gente que quer chegar lá pelo caminho mais curto. A pessoa quer estar mais certa do que Deus, não confia em Deus. E aí a maldição pode cair sobre ela. Então, irmãos, esse tipo de atitude de manipulação cria crise na família. Deus não abençoa. Então não queiramos usurpar o lugar de Deus. A manipulação nos coloca no lugar de Deus. Segunda coisa, a manipulação destrói a nossa identidade. A tendência de todo ser humano que precisa adaptar-se a novas realidades, estou dizendo a tendência do coração e a tendência que nos leva ao engano. Mas a tendência de todo ser humano que precisa se adaptar a novas realidades é a manipulação. Então essa nossa natureza, essa nossa tendência precisa ser vencida por nós. Essa pessoa, por fim, acaba perdendo a sua própria identidade. Por quê? Por que você perde a identidade? Porque você começa a fingir. Fingir um sentimento. Você tenta estabelecer um personagem diante da outra pessoa, uma coisa que você não é. Você começa a se comportar como um ator, uma atriz. Você começa a ser cínico, cínica. E a pior coisa é lidar com pessoas cínicas. Isso corrompe você ao ponto de você mesmo daqui a pouco não saber mais quem é. Um conflito muito profundo se instala na alma de quem manipula. Porque ele, quando olha no espelho existencial, ele já não consegue mais se conhecer. E será, irmãos, que a coisa pior na vida do ser humano do que ele já não saber mais quem é? Nós vamos nos tornando pessoas dissimuladas, enganadoras. E no fim, sabe por que a gente é assim daí? Porque no fim, do fim da manipulação, o beneficiado precisa ser eu. Então eu sou o que você quer que eu seja para você, para que você faça, no fim das contas, aquilo que eu desejo que você faça. Eu te engano, não sou autêntico. Eu agrado ou eu confronto para gerar no outro uma reação que eu quero gerar. Quantos adolescentes e jovens aprendem a fazer isso? Eu me comporto na frente dos olhos dos meus pais de uma forma para alcançar aquilo que eu desejo. E existe daí um jovem na frente do WhatsApp, existe um jovem na frente do Snapchat, existe um jovem na frente dos coleguinhas da escola, na escola, e existe um outro jovem completamente diferente na igreja, completamente diferente na casa, com seu pai, com sua mãe. Ele já aprendeu a dar aquele migué, como tentar se comportar, como enganar, sabe como justificar determinadas coisas, para que os pais não percebam quem de fato ele é, quem de fato ela é. E todo mundo está vendo, mas os pais não conseguem ver, porque os pais têm aquele amor meio cego pelo filho, pela filha. Eles acordam muito tarde de vez em quando. Presta atenção. Quantos pais iludidos, enganados,
Quantos maridos, quantas esposas também iludidos, enganados, porque muitas vezes você não é aquilo que você está parecendo ser. O que acontece com você? Daqui a pouco você não sabe mais quem você é. Você entra numa crise de identidade. Você não sabe mais se é a pessoa na frente dos teus pais, da tua esposa, do teu marido, ou se você é aquela pessoa nas escondidas, ou na frente dos amigos, ou na navegação lá da internet. Você perde a identidade. E quando se perde a identidade, simplesmente se desaparece. Rebeca, após esse episódio aqui, irmãos, você não vai mais ouvir falar dessa mulher. Ela some. Ela perdeu a identidade. Você ouve falar da morte da ama de Rebeca, uma mulher chamada Débora, lá no capítulo 35, versículo 8. A ama de Rebeca morreu, Débora, mas você não vê a morte de Rebeca. É estranho. Você só escuta de Rebeca quando Paulo escreve algo sobre ela lá no Novo Testamento. Mas aqui no contexto ela simplesmente desaparece. Aquela mocinha linda, lá junto ao poço, disposta a dar água aos viajantes e aos seus camelos. Aquela mocinha forte, corajosa, que viaja para o outro lado do país para casar-se com um desconhecido. Aquela menina temente a Deus, daqui a pouco começa a negociar com a realidade da vida dela. Vai negociando, vai mudando, vai fazendo do seu jeito próprio, até que aquela mocinha some. Rebeca não é mais Rebeca. A manipulação destrói a identidade. Quem você é, irmão? Sua história, se não for vivida na presença de Deus, ela não existe. Terceira coisa, a manipulação destrói a confiança. Com o tempo, a manipulação destrói a confiança. Quantos relacionamentos conjugais estão experimentando esse terrível veneno da falta de confiança? Quantas emoções artificiais já foram criadas para enganar? Quantas justificativas mentirosas já foram dadas para convencer? Quantas escolhas escondidas já foram feitas para não ofender? E que, se não tudo, parte daqui a pouco vem à tona. O personagem que a gente cria, ele logo aparece. A mentira tem perna curta. E às vezes temos a oportunidade daí de pedir perdão, de recuperar a confiabilidade perdida dentro do lar ou nos relacionamentos. Mas daqui a pouco a gente acostumou e nos permitimos de novo que o caminho da manipulação novamente se manifeste em nós, para ali na frente logo a gente ser pego de novo, e a confiança vai acabando, e vai acabando, e vai acabando. O que acontece? As famílias adoecem, as relações familiares já não conseguem ser nutridas por aquilo que é a base da família, nesse sentido, a confiança, é a base do relacionamento. Quando a confiança se destrói, Satanás tem uma vantagem muito grande contra aquele lar, porque a pessoa já não sabe mais se é verdade, já não sabe mais se é mentira. Você não acredita mais. O teu filho te enganou um monte de vezes, você não consegue acreditar. Teu marido te enganou um monte de vezes, você não consegue acreditar. Tua esposa, teu pai, tua mãe, enfim, você não consegue mais acreditar. Isso é terrível numa família. O resultado disso, irmãos, é um desastre. Olha na tua Bíblia, nesse mesmo capítulo 27. A partir do versículo 41, o resultado da manipulação. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção.
com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Ele quer matar o próprio irmão. E isso chegou aos ouvidos de Rebeca, essas palavras de Esaú. E ela, pois, mandou chamar o Jacó: vem cá, Jacó, vem correndo, meu filho. Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, porque ele quer te matar. Ele se desesperou que você recebeu a bênção, mas logo, se você morrer, a bênção vai recair sobre ele. Então ele se consola com isso. Ele vai te matar. Então agora, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te daqui, some daqui, meu filho, vai para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Foge, meu filho. Irmãos, quando a gente manipula, e Deus deixa de ser aquele que está com a mão ali ajudando e abençoando, as coisas não vão sair como a gente planejou. As consequências são duras. O queridinho, o Jacó, é mandado para ficar alguns dias na casa do Labão, até que a brabeza de Esaú se esfriasse, aquela ira, aquele ódio se esfriasse no coração. Mas uma coisa aconteceu: Jacó não ficou por alguns dias. Você vai ler na história, você vai ver que Jacó ficou muito tempo lá, e que Jacó seguramente nunca mais viu a sua mãe. Aquela mulher que amava aquele menino, queria fazer tudo pelo menino, agora perde o menino, não tem mais o menino. E ela vai passar o resto dos seus dias, talvez sem notícias do menino, e sem nunca mais ver o menino, porque ela tentou ser Deus. Ela destruiu a confiança, ela abdicou da sua personalidade em Deus. Ano após ano, a saudade no peito e a culpa na alma corroeram essa mulher, seguramente. Irmãos, nós podemos viver com dor, nós podemos viver com pobreza, mas um ser humano não consegue viver e conviver muito tempo com a culpa. Ele morre. Ele não consegue. A culpa é um fardo muito pesado que mata a pessoa. Por isso que Jesus veio para nos livrar da culpa. O texto diz que Isaac está para morrer, você lembra? É o Isaac que está para morrer. Rebeca é muito mais jovem, mas Rebeca morreu antes de Isaac. Culpa, saudades e desgosto da saída de Jacó. Talvez agora até um possível ódio ao outro filho que fez o primeiro filho, a quem ela gostava mais, ir embora. Agora talvez até odiando esse menino. Essa mistura de sentimentos, essa mistura maléfica, essa mistura doentia de sentimentos abreviam a vida de uma pessoa. Você não pode conviver com sentimentos assim. E talvez escolhas que você fez colocaram exatamente sentimentos assim no teu coração. E ele casa com a terceira mulher, terrível também para esse relacionamento, de birra. Quem vai pagar o pato, obviamente, é Rebeca. Deve ter morrido alguns anos depois e não tem mais menção na Bíblia sobre ela. Se você tem traços disso, certamente você vai terminar mal aquilo que um dia começou debaixo da bênção de Deus. A última lição, irmãos, ou uma pergunta para você: qual é o remédio para o manipulador? Como curar uma pessoa que vive manipulando os outros, que acha que vai se dar bem, cuja família já está sofrendo terrivelmente em relação a isso? O que nós podemos fazer diante desse perigo da manipulação? Porque todos nós temos essa natureza, todos nós somos tentados a serem manipuladores.
Qual é o remédio? Então quer dizer para você que não há nada que resgate mais a identidade de alguém do que um relacionamento profundo com Jesus. Se você olha para você mesmo e você percebe que em algum sentido você está desfigurado, se ao ouvir essas coisas você sente vergonha das escolhas que você tem feito, então você precisa ir ao encontro daquele ao qual você não pode mentir, ao qual você não pode manipular. Você precisa voltar o coração para aquele cuja única oportunidade que você tem é ser você mesmo. Você não pode chegar diante dele sendo outro. Você só pode chegar diante dele sendo você. Se há algo que Jesus ama no coração de alguém, é a coragem de esse alguém dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Mais feio, por mais ridículo, por mais terrível, por mais horrível que eu tenha sido, mesmo assim Jesus ama aqueles que correm para Ele e dizem assim: olha aqui meu retrato, Jesus. O Senhor sabe das minhas conversas nas redes sociais, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe das minhas escolhas, o Senhor sabe onde anda o meu coração, onde passam os meus olhos, mesmo quando ninguém me vê, o Senhor me vê. Então só o Senhor pode me capacitar para sair, para que eu saia desse tipo de vida. Irmão, Jesus foi um ser humano perfeito. Ele é o alvo da vida de todos os que o seguem. Jesus nos ensina a ser gente como gente deve ser. Tentaram manipular Jesus de todas as formas, mas ele seguiu firme. Quando você lê o Evangelho de João, você vê as pessoas o tempo inteiro tentando dizer para Jesus: você não é, você não é, você não é. E Jesus respondendo o tempo todo: eu sou, eu sou, eu sou. Então as pessoas diziam: já que você é, faça milagres. E Jesus não fazia porque não era manipulável. Já que você diz que é isso ou aquilo, dê um sinal. O sinal que eu vou dar para vocês é profeta Jonas, mas nenhum sinal eu vou dar. E por isso que Jesus diz tantas vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia quem era. Ele era autêntico diante do Pai durante todo o tempo que passou aqui. Minha pergunta é: você sabe quem você é? Quem é você? Você é esse que está aí sentado se apresentando diante da coletividade, ou tem alguém diferente competindo aí? A manipulação, a mentira faz nos esquecer de quem somos. Quando você governa a sua vida, você cria personagens que se adequam à sua situação. Então você peça para Deus e fala: Senhor, governe a minha vida. Me ajude a ser uma pessoa autêntica. Me ajude a ser teu imitador. Porque o Senhor é o varão perfeito. Eu sou pessoa imperfeita. Me ajuda a caminhar do teu lado contigo. Seja autêntico. Pessoa selada com o Espírito Santo. Saiba quem você é. Você crê em Jesus? Você é um filho de Deus. Então você precisa se comportar como um filho de Deus. E aí quando a gente começa a fazer assim e está firme nisso, o que acontece com a gente? A gente resgata em nós a identidade de Cristo. Isso reflete na nossa vida pessoal, isso reflete no nosso trabalho, isso reflete na escola, na igreja, em casa, na família. Que é ser uma esposa, um esposo, um filho, filha, pai, mãe, conforme a identidade em Jesus. Não precisa usar máscaras, não precisa inventar personagens, dar desculpa furada.
Não precisa ter a sensação de controle nas mãos para enganar e burlar o outro. Coloca na mão de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Volta em arrependimento e fé, Jesus. Resgate sua identidade. Fomos criados em Cristo Jesus para fazer coisas boas. Seja autêntico com Deus antes de ser com qualquer um outro, e você será autêntico com todos, porque a Ele a gente não pode enganar nunca. E toda vez que você vai para Ele, de fato como você é, não tem outro jeito, Ele te acolhe, te abraça. Só com arrependimento a gente pode resgatar nossa identidade, irmãos. E a partir dessa vida com Jesus, os papéis são reconstruídos, a sinceridade é restabelecida, a confiança é resgatada, e o seu lar pode superar o erro da manipulação. A história está cheia de mulheres fortes. A mãe de Agostinho, Mônica, quando Agostinho olhava para Deus e dizia: nada me remete mais a Deus do que a minha mãe, porque ela é uma mulher autêntica. Seja uma mulher assim, seja um homem, seja um filho, um pai. A manipulação destrói com o tempo. Eu queria que nesse momento você pensasse nisso e falasse: Senhor, me ajuda. Quando eu começo a manipular é porque eu estou esquecendo de quem eu sou, e o primeiro amor, aquele que eu tinha pelo Senhor, está se esvaindo. Diga assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Se arrependa. Coloca a vida diante do Senhor. Ora. Nessa luta, pegue o seu lugar. Você apenas fique em pé aí, que eu quero orar com você. Você vir aqui à frente. Deus te ajude em nome de Jesus. Pegue o seu lugar. Você fala: preciso amar mais a Deus, trabalhar mais essa questão da minha vida. Que, Senhor, eu quero confiar no Senhor, que no Senhor eu vou ter uma vida abençoada. Pai, obrigado por tudo, Senhor, na nossa vida, porque ainda assim vemos a Tua mão agindo e cumprindo a Tua soberana vontade sobre nós.
com esse pacto fabuloso da graça que nos alcançou, o Senhor nos ajuda sempre. Mas ainda aqui na terra, Senhor, nós queremos viver bem através de escolhas boas que fazemos, porque o pecado sempre nos custa muito caro. Ajuda a tua igreja, ajuda esses irmãos queridos que têm lutado, que têm batalhado, muitas vezes têm sido por eles próprios enganados, pela natureza, pelas vontades. E Senhor, nessa noite cure famílias, restaure relacionamentos, receba de volta aqueles que estão longe, que estão fora do primeiro amor. Faz a tua obra no coração de todos esses que estão aí, Senhor, na medida da necessidade de cada um. Talvez tenhamos necessidades diferentes, problemas diferentes, mas haja, Senhor, com teu Espírito Santo, e seja tu a resposta para cada um e cada uma destas pessoas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode assentar. Jesus. Quero agradecer a todas as pessoas que nos visitam nessa noite, e sem dúvida vocês são mais que especiais para nós. Então nós queremos que você não saia daqui sem receber um presente dessa igreja. Nós temos o casal, Michael, né? E a Joyce, que a esposa não está aqui, mas a esposa dele. O Michael vai entregar um presente para você, que é uma Bíblia e mais algumas coisas legais aí, personalizadas com a igreja, pela igreja, para você conhecer melhor aqui. Então não vá embora. Você também que trouxe um visitante, se você tiver com vergonha de vir aqui para frente, você arrasta aqui para frente, vem aqui para frente, pega aqui esse presente. Você que vem sozinho, não tem vergonha, acabou o culto, você vem aqui na frente, o Mike vai dar um presente para você. Certamente é o melhor presente que alguém poderia receber: a palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra de salvação. Vamos nos colocar em pé. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.